Glória a Jesus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar nessa maravilhosa igreja aqui em Tupã. Quero externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor presidente dessa obra, pastor Josué Giunco, também pastor Egídio, todos os pastores. Deus abençoe esse ministério tão rico e tão abençoado. Deus continue abençoando a esta igreja em nome de Jesus. Louvo a Deus pela companhia da minha esposa e do meu filhinho que estão ali. Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero meditar com os irmãos nessa noite em uma palavra que Deus colocou em meu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 1. Trago um abraço do meu pastor Marcos Mota, ao pastor Josué, grande amigo, que sempre fala de você sempre. Deus abençoe. João capítulo 11, versículo de número 1 a seguir. Quem achou a referência bíblica diz amém, bem forte. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Podeis tomar assento em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, eu estive durante essa madrugada em oração, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra a trazer à igreja. E o Senhor Jesus me levou a meditar nessa passagem que fala acerca da ressurreição de Lázaro. É bem verdade que é uma mensagem muito simples, toda a igreja conhece essa história de cor e salteado. Eu acho que é impossível alguém nunca ter ouvido falar de Lázaro e a respeito do milagre que Deus fez, trazendo da morte para a vida. Mas meditando um pouco dentro dessa história maravilhosa, eu extraí algumas verdades bíblicas e quero aplicar à igreja nessa noite para que nós possamos entender o que Deus tem para nós nesta noite. O ministério de Jesus estava em evidência, o ministério de Jesus estava sendo ovacionado por aquela geração. Jesus não tinha um ministério fixo, Jesus não tinha um local fixo para estar pregando a sua mensagem. O ministério de Jesus era basicamente como um ministério itinerante, que a cada dia está em um local, a cada dia está em uma cidade, a cada dia está em um povoado, a cada dia está dizendo a pessoas diferentes acerca da sua mensagem de salvação. E em cada cidade que Jesus entrava para desenvolver as suas mensagens, lhe era necessário o desenvolvimento de algumas amizades. Era-lhe necessário algumas famílias que pudessem recebê-lo, alimentá-lo e dar também hospedagem a ele, bem como aos discípulos que caminhavam com Jesus. Eu observo que Jesus, na aldeia de Betânia, desenvolveu uma grande amizade com esta família, formada por Marta, Maria e por Lázaro. Essa família vai ser responsável por todas as vezes que Jesus estiver passando por perto de Betânia. É eles que vão dar o abrigo, é eles que vão dar hospedagem, é eles que vão receber o ministério de Jesus e sustentá-lo pelos dias que passar naquela região. E Jesus vai desenvolvendo então uma amizade muito grande com esta família. Eu quero que você pare para imaginar Jesus chegando determinados dias para pregar em Betânia e parece que vejo, se fosse como nos dias de hoje, assentando-se à mesa, tomando um café e quem sabe contando dos milagres que sempre estavam o acompanhando, dos paralíticos que estavam andando, dos cegos que passaram a enxergar, daqueles que receberam milagres maravilhosos de suas mãos.
Esta família vai ficar muito feliz e alegre, porque ela tem a amizade com alguém que está sendo procurado por uma grande multidão. Imagina você se dentro da cidade de Tupã, você ficasse sabendo de alguém que tivesse poderes miraculosos para resolver qualquer tipo de problema, de qualquer tipo de ordem, seja espiritual, seja qualquer tipo de enfermidade, um homem que tivesse poderes para realizar milagres. Eu acredito que esse homem seria muito procurado dentro desta cidade. Imagina então essa família tendo amizade com Jesus de Nazaré. Todos queriam estar perto de Jesus, todos queriam apenas tocar em Jesus, todos queriam um momento com Jesus, e essa família tem a alegria de ter conquistado Jesus, de ter amizade com Jesus, de ter proximidade com Jesus. Esta família está meio que tranquila, porque se nós temos um amigo que é resolvedor de problemas, quando passarmos por qualquer tipo de dificuldade, ele vai ser quem vai resolver os nossos problemas. Agora pare para imaginar esta família com várias características. Quando Lucas começa a descrever acerca das características dessa família, ele começa dizendo de um dia que Jesus está na casa de Lázaro e a Maria está aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos, enquanto Marta está atarefada com o que tem para resolver. E Marta diz para Jesus: não te importas que ela fique aí aos teus pés, ao invés de estar aqui me ajudando com os afazeres da casa? E Jesus diz: não, porque ela escolheu a melhor parte, ela está aqui aprendendo tudo que estou ensinando para ela. Estas lições que eu tiro aqui, nessa primeira mensagem que quero dizer, é acerca daqueles crentes que estão próximos de Jesus, que têm a alegria de ter Jesus próximos de si, mas não sabem a importância de quem está presente na reunião, porque a nossa irmã Maria vai nos dar uma grande lição, porque tem alguns crentes que entram dentro da igreja, mas se assemelha com a Marta, aqueles que entram dentro da igreja, mas não conseguem se desvincular dos problemas, não conseguem se desvincular das lutas, não conseguem se desvincular das dificuldades que estão passando dentro de casa, porque aqui dentro a atmosfera é muito boa, mas dentro de casa só Deus sabe como está a situação. Então ela está aqui, a atmosfera é maravilhosa, mas ela não consegue abrir mão dos problemas, e ela fica perto de Jesus, mas sem dar a atenção devida que Jesus merece. Mas tem aquele grupo que se assemelha com Maria, é diferente de Marta. Quando Jesus está presente, se desvincula de tudo aquilo que possa atrapalhar, e se lança aos pés de Jesus para ouvir e entender tudo o que ele tem para dizer. Eu não sei qual que grupo que você se assemelha, mas nesta noite eu quero te convidar: desvincule-se das tuas dificuldades, desvincule-se das tuas provas, desvincule-se das tuas lutas, desvincule-se dos problemas que podem estar dentro da tua casa, e comece a dar atenção para Jesus, porque ele já está presente nesta reunião, e hoje é uma noite memorável para a sua vida, porque é hoje que Jesus vai realizar um grande milagre na sua vida. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, eu não sei de que jeito que você veio, mas eu quero te dar uma palavra de esperança. Hoje Jesus te traz uma mensagem poderosa, de que independente de como esteja a tua vida, de que independente de como esteja a tua casa, eu tenho uma palavra de Deus. Haverá paz nesse vale, haverá paz nesse vale. Deus vai trazer para você tranquilidade em meio ao caos. Imagina comigo o Lázaro sendo acometido de uma enfermidade. A minha imaginação é muito simples. Eu imagino uma dor de cabeça que começa na segunda, na terça ela se agrava, na quarta já está acompanhada de uma febre muito alta, na quinta o negócio está incontrolável, parece que vejo na sexta alguém dizendo assim: se não tiver uma intervenção divina, ele vai morrer. Mas quem é que está falando? É os melhores médicos de Betânia. Estão dizendo que não tem mais jeito, ele vai morrer. Mas as irmãs estão com uma tranquilidade no coração. Por quê? Nós conhecemos um Jesus que é resolvedor de problemas. Nós conhecemos um Jesus que cura até quem ele não conhece. Nós conhecemos um Jesus que, quando vem em Betânia, realiza milagres até para quem ele nunca viu. Imagina quando a gente disser que é Lázaro, é o amigo, aquele que recebe, aquele que dá de comer para ele, mais 12 discípulos. Quando ele ficar sabendo, ele vem na hora, porque ele é um resolvedor de problemas. Basicamente, eu estou tranquilo, porque se ele faz na vida dos outros, o que mais ele pode fazer na minha? Também fazer um milagre.
Então vamos contratar alguém para levar uma notícia. Não tinha Nextel para dar um bip e enviar a mensagem. Não tinha SMS, não tinha Facebook, não tinha nada de tecnologia. Tinha que contratar alguém para ir lá pessoalmente dizer o recado. Eu imagino eles contratando o melhor mensageiro. Esse homem vai ter a difícil tarefa de sair em povoado dizendo: vocês ouviram falar de Jesus por aqui? Passou por aqui? Por esses dias esteve? Não, passou por lá. E ele encontra Jesus. Olha a expressão bíblica quando ele encontra Jesus. Ele diz assim: o amigo a quem tu amas está enfermo à beira da morte. Essa palavra é para chocar quem é proprietário dessa amizade. Porque ele não está dizendo: o Joãozinho ali está enfermo à beira da morte. Ele não está dizendo: oi, tem um homem ali parado à beira da sarjeta, enfermo à beira da morte. Ele está dizendo: eu estou dizendo de alguém que é íntimo. Eu estou dizendo de alguém que tem proximidade. Eu estou dizendo de alguém que tem pactuabilidade. Eu estou dizendo de alguém que é do teu coração, está enfermo à beira da morte. Qual seria a resposta que esse mensageiro precisava ouvir de Jesus? Eu vou parar tudo que tenho para fazer e vou até Betânia resolver o problema do meu amigo. Mas Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, ela é para a glória do Pai. E eu vou pregar na Judeia. Ele vai dar um nó no coração dessas irmãs. A mente delas não vai conseguir entender quando o mensageiro chegar dizendo assim: olha, ele foi pregar na Judeia, apenas diz que não é para a morte, mas que não vem. Poxa, eu confiava que ele viria, porque ele fez na vida de tantas pessoas. Poxa, na minha vida ele não vai fazer? Ele ajudou até quem ele não conhece. Agora o meu irmão está à beira da morte e ele prefere pregar na Judeia. E esse negócio de pregar na Judeia é um pouco complexo, porque Jesus já está em uma fase final do seu ministério e todos estão querendo matá-lo na Judeia. No texto diz isso. E os discípulos dizem: Senhor, na Judeia estão querendo matá-lo e o Senhor quer ir para lá. Eles não concordam com a atitude de Jesus. É óbvio que ele deveria ir lá curar o Lázaro. Mais adiante o Tomé disse assim: vamos com ele para a gente morrer junto. Até o Tomé está dizendo: não quero ir na Judeia. Mas ele prefere ir para a Judeia. Eu quero te fazer uma pergunta: como fica a tua fé quando Jesus não te responde quando você mais precisa? Como fica a tua fé quando Jesus não vem quando você mais almeja que ele venha? Como fica a tua fé quando você precisa de um milagre para hoje, mas parece que ele atendeu todo mundo e não vai te atender, e ele vai pregar na Judeia? Eu estou falando de situações que às vezes a gente fica meio assim. Poxa, tem gente que não tem nenhum certo comprometimento com a igreja, e a gente vê prosperando, a cada dia adquirindo posses, riquezas, e a gente fala: poxa, Jesus está dando mesmo. E aí a gente paga preço, a gente vive vida de oração, a gente tem compromisso com o horário, a gente está todo dia na igreja, a gente está de terça, quinta, sábado, domingo, está na consagração com as irmãs, está em todas as reuniões. A gente acha que a gente está com crédito para receber o milagre. A gente pensa: se ele dá milagre até para quem não tem muito comprometimento, imagina com a gente que tem fidelidade com a igreja. É óbvio que quando a gente orar, o milagre vai ser instantâneo. Mas parece que quando nós pedimos o milagre, ele não vem quando nós mais precisamos. Pastor, o senhor está dizendo heresia? Não, eu estou dizendo que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é o tempo Cronos, o de Deus é o Kairos. Quem sabe você está pensando que o teu sonho já se frustrou, que o teu projeto já morreu, que para você não há mais jeito, que para a tua família não existe esperança. Quem sabe dentro da tua ótica o tempo já passou, o milagre não veio, Jesus te decepcionou, você não saiu da igreja porque é crente, acredita no sacrifício de Jesus no Calvário, mas fica com aquelas indagações no coração dizendo: porque ele não me atendeu, sendo que ele atende todo mundo. Mas hoje ele me deu uma palavra nessa madrugada: o meu tempo não é o teu tempo, eu não preciso do teu projeto vivo ou morto. Quando chega a hora de Deus na tua vida, ele vai vir com um milagre na tua história. E eu quero te dizer, independente de como esteja a situação, ele vai produzir
produzir milagres na sua vida e você vai glorificar o nome de Deus. Aguarde o tempo de Deus, aguarde o tempo de Deus, aguarde o tempo de Deus na sua vida. Eu sei que é difícil entender, mas você precisa aceitar que Deus não trabalha na sua ótica. Eu sei que é difícil ver a família sendo dilacerada. Eu sei que é difícil ver as provações alvejando, mas eu quero te dizer, segura firme com a tua fé. Imagina o mensageiro chegando e dizendo assim, ele mandou dizer que não vem, vai pregar na Judeia. Mas outra pessoa dizendo, nem precisa mais, porque já morreu. Imagina comigo o coração dessas... Como é? Morreu? Morreu. Morreu porque ele não veio. Que decepção. Não é assim que a gente fica quando a gente perde alguma coisa muito valiosa? Imagina a mãe que criou o filho na escola dominical. Criou o filho cantando com as crianças, jovens, e de repente ele vai para as drogas. Poxa, foi para as drogas porque Deus não buscou. A gente não diz, mas isso fica dentro do nosso coração. O milagre não veio e então causou o dano maior. E você fica com aquele problema dentro de si. Morreu, vamos tratar do cortejo fúnebre. Vamos sepultar. Sepulta. E Jesus diz aos discípulos, agora chegou a hora de ir em Betânia. O meu amigo dorme, mas eu vou acordá-lo. E os discípulos se alegram. Que tamanha falta de fé. Senhor, se ele dorme, não morreu. E Jesus diz, não, morreu. Mas ele estava querendo dizer, o que é morte para vocês, para mim é apenas um sono. Porque a tua impossibilidade para o teu Deus é nada. O teu problema para o teu Deus é nada. A tua dificuldade para o teu Deus é nada. Diga para a pessoa que está do seu lado, o teu problema para o teu Deus não é nada. Jesus decide ir para Betânia. A Bíblia diz que ele não chegou a entrar, ele se aproximou. Imagina estar próximo da entrada. Estou aqui no trevo. E de repente alguém ouve que ele está chegando e diz, Marta, o Jesus... aquele lá resolvedor de problemas que deixou vocês na mão, está lá na entrada da cidade. Ela lá, eu vou lá porque eu quero tirar uma satisfação com ele. E ela chega para Jesus e diz assim, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Irmão, pensa bem. Ele não veio quando era para ter vindo. Vamos traduzir isso aqui. Ela estava querendo dizer, se o senhor podia vir e não veio, a culpa pela morte é tua. O senhor está chegando atrasado. Já está 4 dias sepultado. O Lázaro morreu! Ei, Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus tem o tempo para agir na tua vida, mas quando Ele chega, não precisa estar vivo ou morto. Ele chega para fazer. Deus tem um tempo determinado para agir na tua vida, e quando o tempo de Deus chegar, não existe nada que possa impedir a tua bênção. Não existe oração contrária, não existe inferno, não existe macumba, não existe olho gordo, não existe nada. No tempo de Deus as coisas vão acontecer com naturalidade, porque Ele tem poder. Mas você lendo o texto, você vai observar que ele não dá muita atenção para Marta, porque ela sai correndo para dizer, Maria, o mestre te chama. É basicamente assim, você está querendo tirar satisfação, mas eu quero te dar uma lição. Quando
quando Maria chega, Maria vai nos ensinar muitas coisas. Porque Maria vem com a mesma dor que batia no peito de Marta. A Marta vem dizendo, se o Senhor tivesse chegado, ele não teria morrido. Mas a Maria vem diferente. A Bíblia diz que ela vem, e eu já vejo na leitura que faço na Bíblia, Maria, melhor dizendo, visualizando os pés. Porque a Bíblia diz que quando ela chega, ela se joga nos pés. E quando ela se joga nos pés de Jesus, ela começa a chorar. E depois de chorar, ela adora. E chorando e adorando, ela começa a perguntar. Porque há uma diferença em querer tirar satisfação e em vir se lançar nos pés, chorar, adorar e depois perguntar. E ela pergunta, por que o senhor não veio antes? E quando Jesus olha ela chorando, a Bíblia Sagrada diz que Jesus diz, aonde vocês colocaram o morto? É mais ou menos ele está querendo dizer assim, agora que eu vi você chorando e adorando, eu quero saber aonde está o teu problema. Aonde está aquilo que tira a tua paz? Aonde está aquilo que te faz chorar? Eu estou te vendo chorar. O que é que causa essa dor? Aonde vocês colocaram o morto? Hoje Deus está me dando uma palavra, está descendo aqui quentinha do céu. Ei, Ele te pergunta, aonde está o teu problema? Aonde está aquilo que tira a tua paz? Aonde está aquilo que te faz chorar? Porque hoje Ele chegou para resolver a tua causa. Jesus, quando chega, ele chega com autoridade. Não é autoridade pequena como de um prefeito, não é uma autoridade pequena como de um presidente da república. Ele vem com a autoridade do grande Deus que fez os céus e a terra. Ele é o Yeshua Hamashia, ele é o Yahvé Sabaote, ele é aquele que peleja a tua causa. Ele vem com toda a autoridade de Deus para resolver o teu problema. O que me chama a atenção é que ele estava fora da cidade. Os cemitérios eram sempre fora da cidade. Lembra quando o filho da viúva de Naim vai ser sepultado e eles já estão fora da cidade quando tem um encontro com Jesus? Lendo alguns estudiosos da Bíblia, eu percebi que basicamente qualquer morador da época de Jesus sabia onde ficava o cemitério de cada cidade, se ele tivesse entrado já na cidade, porque ele sempre ficava fora da cidade, próximo à entrada. Jesus ficou na entrada, e ele está perguntando, onde vocês sepultaram o morto? Se ele já sabia onde era que estava sepultado, porque os cemitérios não eram como o de hoje, era apenas algumas grutas, algumas cavernas, onde as pessoas eram depositadas. Jesus chega e diz aonde colocaram o morto, e ela não para de chorar, ela não para de adorar, e Jesus começa a chorar. E a Bíblia diz assim, e Jesus chorou. Você não tem noção do que é isso. Quando Jesus chora, ele está sentindo o que o coração dela está sentindo. Quando eu vejo a expressão e Jesus chorou, vendo ela chorar, parece que eu vejo Jesus sentindo o mesmo sentimento que está no teu peito quando você está dizendo, eu não aguento mais tanta prova. Ele está do teu lado, ele está do teu lado, ele está do teu lado. Está na prova, ele está com você. Está no deserto, ele está com você. Está na vitória, ele está com você. Em todas as horas, ele está com você. E eu aprendo aqui que não adianta tirar satisfação. O segredo está, adore a Deus. Chore diante de Deus. Há quanto tempo você não derrama mais lágrimas aos pés de Jesus? Ei, lá na tua casa pode estar uma batalha travada, começa a chorar, porque Deus não resiste à lágrima de um crente adorador. Independente de qual seja a luta, comece a chorar, porque chorar resolve. Comece a chorar, porque chorar resolve. Quando você chorar, ele diz, aonde você está com o problema? Aonde está aquilo que tira a tua paz? Ali, Jesus. Naquela gruta, naquela caverna, foi ali que sepultaram o morto. Por favor, tire a pedra.
E quando eu era garoto, na minha cidadezinha de Herculândia, mas é lá no estado do Paraná, com apenas 5.000 habitantes, na igrejinha bem pequenininha, o pastor dizia assim: irmão, se você não tirar pedra, Jesus não faz um milagre. Mas calma. A pedra que está no coração do teu filho, do teu parente, você não consegue tirar. Mas Jesus é o martelo que esmiuça a pedra. Atenha. A pedra é só um detalhe, porque precisava de quase 5 homens para rolar a pedra. Por favor, tire a pedra. E a Marta chega e diz: Senhor, já cheira mal. Não faça isso. Às vezes a gente não entende Deus agir. Agora não dá mais. Agora! Por favor, tire a pedra. 4 dias sepultado, 4 dias morto. No primeiro dia o sangue está coagulado. No segundo dia, os olhos estão secos como de um peixe fora d'água. No terceiro dia o cérebro começa a se desfazer. No quarto dia a carne está com um bicho, está em estado de putrefação. E Jesus chega e diz: tire a pedra por gentileza. Os judeus desceram para consolar as irmãs. Imagina os judeus dizendo, porque os judeus, até então, esses que vieram, tinham dúvida acerca de Jesus. Porque depois do milagre a Bíblia diz: e então creram que verdadeiramente ele era o Cristo. Se antes não criam, possivelmente estavam dizendo, além de não vir quando era para ter vindo, agora vai brincar com os sentimentos delas. Porque se ele disser, sai para fora e não sair, vai ser muito pior. Se eu fosse ele, deixava tudo como está. Mas quem está mandando deixar tudo como está, não tem a autoridade que Jesus tem. Quem está fora da situação não entende Deus agir na tua vida. Mas quando tiraram a pedra, a Bíblia diz que Jesus gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Choremanto igele jora machandaraya. Nosso irmão cantou que no princípio era o verbo. Quando João vai descrever acerca de Jesus, ele começa a dizer no capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Jesus chega à beira do sepulcro e diz: Lázaro, vem para fora, ele estava dizendo com a mesma autoridade que João está descrevendo no capítulo 1, do Deus que disse haja e houve, do Deus que disse exista e passou a existir, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que me criou, do Deus que te criou. Quando ele disse Lázaro, vem para fora, ele diz com a mesma autoridade de Deus, dizendo haja luz e houve luz, haja e houve, porque ele tem autoridade. Eu quero te dizer que quando Deus chega para determinar alguma coisa sobre a tua vida, ele não vem com pouca autoridade, ele vem com a autoridade do Deus que fez os céus e a terra, do Deus que te criou. Se do pó da terra Deus criou um homem igual a Lázaro, o que é depois de 4 dias devolver o fôlego de vida para ele? Eu estou querendo dizer que o teu Jesus tem poder. Você precisa acreditar que o teu Deus não é um Deus com D minúsculo. O teu Deus é um Deus poderoso. Não existe causas e batalhas impossíveis para o seu Deus. Você sabe por que a igreja é vitoriosa? Se eu fosse perguntar para a liderança dessa igreja, são quase 70 anos, né, pastor? 70 anos. Quantas batalhas foram travadas? Mas em todas elas Deus deu vitória. Sabe por quê? Porque esta igreja é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Quando Jesus foi instituir a igreja, ele disse assim a Pedro: ei, eu edificarei a minha igreja, mas tem um detalhe: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela é mais que vencedora. Ele estava querendo dizer: quem pleiteia a causa da igreja não é qualquer um daqueles que estão na terra, é o Deus que instituiu ela. Eu parece que vejo o Lázaro estando no seio de Abraão.
Vou entrar nessa fase para que você entenda o que eu estou querendo dizer. O seio de Abraão é descrito na parábola do rico e do Lázaro, que é outro Lázaro, um pobre moribundo. Imagina Lázaro entrando dentro do seio de Abraão. Quem aqui já participou de uma integração em uma empresa? Levante a mão. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Quando você chega em uma integração, as pessoas começam a te apresentar um ambiente que você vai conviver. Aqui você pode entrar, aqui você não pode, aqui você chega, aqui você não chega. Aqui é o teu refeitório, aqui é os banheiros, aqui. Você precisa se adaptar onde você vai conviver. Imagina comigo Lázaro chegando no seio de Abraão. Eu preciso da ajuda. Me ajuda aqui, servo de Deus. E ele chega no seio de Abraão e ele vai passar a conviver ali. Parece que vejo Abraão dizendo: muito prazer, Lázaro. Sou o pai Abraão, você deve ter ouvido falar muito de mim lá embaixo. Aqui é o seio onde você vai passar a estar, porque as suas obras foram boas. E eu gostaria de te apresentar alguns homens que impactaram essa terra crendo no Deus que você acredita. Parece que eu vejo Abraão dizendo assim: aquele ali é Isaac, meu filho. Aquele Jacó. Começando a dizer, aquele é Ezequiel, profeta das revelações. Aquele é Isaías, que vaticinou acerca do Messias. Aquele lá é Abacuque, que clamou por um avivamento. Aquela ali é Débora, que julgou Israel e Israel prevaleceu. Não dá tempo dele apresentar todo mundo que está no seio de Abraão. Uma voz começa a entrar dentro do seio: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Abraão tem que dizer: Lázaro, eu conheço a voz de Isaac, de Jacó, de Ezequiel, de Isaías, de Débora, de todos aqueles que estão aqui, mas que voz é essa que está entrando que é diferente? Eu nunca ouvi essa voz antes. E Lázaro tem que olhar para Abraão e dizer: pai Abraão, não é voz de Isaac, não é voz de Jacó, é a voz do meu amigo amado Jesus de Nazaré, que me chama, que me chama, que me chama. Eu não sei como estava o estado do corpo, qual era o estágio de decomposição, mas ele teve que obedecer a voz de Jesus, entrar o Espírito dentro do corpo. Parece que eu vejo os bichos sendo expurgados, a carne voltando a ser como era, a pele ficando como pele de bebê, o cérebro sendo devolvido sem perder a memória do passado, e de repente o sangue voltando a ser como era, o calor humano sendo devolvido, e Lázaro abrindo os olhos e levantando. Aonde está o meu amigo que me chama? Hoje eu quero que você levante a tua mão direita para cima, porque eu não sei qual área da tua vida que está paralisada pela morte, mas hoje Deus está te dizendo: sai para fora da dificuldade, sai para fora desse vale, sai para fora. Ele vai chandarei, macheia naragala chandarai. Sai para fora da dificuldade, sai para fora. E de repente o Lázaro saiu para fora. E ele vem atado, ligado com faixas. Eu preciso correr. E Jesus diz assim: tire a faixa. Desligai-o em algumas outras traduções. Por quê? Porque a faixa atava, de tal maneira que ele não vai andar perfeitamente, se movimentar perfeitamente, enxergar perfeitamente, porque os tecidos, as faixas estão envolvendo o corpo. E quando eu estava lendo essa madrugada acerca disso, já era 2:30 da manhã. E o Espírito de Deus falava comigo: quantos crentes já ressuscitou com Cristo e estão dentro da igreja? Mas as faixas não deixam ele caminhar perfeitamente. Ele já recebeu o milagre, mas tem a faixa do problema que está impedindo ele de progredir. Quando você cria alguma expectativa acerca dele, ele não vai responder à altura, porque tem faixa prendendo. Mas como Jesus diz, tira a faixa dele. Hoje o Espírito Santo de Deus está tirando a faixa do problema sobre alguns crentes aqui, porque você vai começar a produzir como nunca. Deus vai devolver a você a tua vitória, Tem faixa caindo aqui hoje para te dar milagre. E eu encerro dizendo: ele sai para fora e todo mundo está assim, ó. Ressuscitou.
verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Parece que eu vejo. Isso não aconteceu, a Bíblia não diz. Mas imagina comigo, Jesus olhando para Marta. Viu aí? Se eu tivesse vindo quando você veio, quando você pediu, seria pelo menos alguém dizendo, curou uma dor de cabeça. Mas agora está todo mundo dizendo que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Não me questione, Marta, quando eu demorar um pouquinho. Porque a minha demora é apenas para glorificar o nome de Deus. Pegou aí o que Deus está te dizendo? A demora é só para glorificar o nome de Deus. Porque através da sua vida, coisas grandes acontecerão. Fica de pé com a permissão do pastor da igreja, em nome de Jesus. Escuta, eu já vou fazer o apelo, eu quero apenas antes disso dizer uma coisa, para mim finalizar. Quando Jesus chegou em Betânia, havia um pós-sepultamento. E em um pós-sepultamento existe o quê? Ou em um velório, vamos dizer, existe o quê em um velório? Tristeza, dor, indagações. Por que isso aconteceu? Mas Jesus vem, resolve o problema, ressuscita Lázaro e segue viagem. Alguns dias depois, no capítulo 12 de João, ele está próximo já à morte de Jesus. Está perto da Páscoa. E antes de morrer, ele decide passar em Betânia de novo, para rever o amigo. E quando ele vai a Betânia, o amigo que outrora estava morto, agora está ressuscitado, faz o que sempre fez. Ele passa a dar uma festa para Jesus. É nessa festa que Maria unge o Senhor com unguento e enxuga os pés com os cabelos. Mas olha para cá. Antes existia um velório. E eu disse que no velório existe um clima de tristeza. Mas depois que Jesus ressuscita, ele volta. E agora existe uma festa. O que mais marcou a minha vida nessa madrugada foi Deus me dizendo: estou tirando o clima de tristeza da vida de algumas pessoas. Estou colocando um clima de festa, alegria, paz. Há quanto tempo você não se alegra? Eu não estou dizendo do sorriso que está estampado no seu rosto, mas só você e Deus sabe como está a tua alma. Eu gostaria de orar por você, com a permissão do nobre pastor dessa igreja. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida. Você que quer receber de volta vida sobre os teus sonhos. Vida sobre aqueles projetos que morreram com o passar dos anos. As dificuldades afogaram. E agora você diz: Deus, eu me frustrei, eu acreditei e não aconteceu como eu acreditava. O Senhor fez na vida de tanta gente e eu passei, fiquei aí a ver navios. Você tem coragem de vir aqui à frente? Mestre, eu preciso de um milagre. Vem cá em nome de Jesus. Transforma minha vida, meu estado. Choremacanto e dereima cheia. Faz tempo que eu não vejo. Aonde está você que precisa de um renovo de Deus? Não fique esperando se o da direita ou da esquerda vai vir. É você que Deus quer aqui. Lázaro ouviu a sua voz. Hoje você vai ouvir a voz de Deus te dizendo: sai para fora. Depois de 4 dias ele sai para fora! Se não há outro que ei, lá dentro da tua casa tem milagre para aquele teu parente. Eu preciso
remove a minha pedra. Toda a igreja, levante a mão para cima. Me chama pelo Cante com nome. elas. Muda a minha história. Pede para Ele mudar teu Ressuscita cativeiro. os meus sonhos. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Em nome de Jesus, comece a receber graça de Deus. Agora. Isso não é emocionalismo, o Espírito de Deus está aqui e está renovando pessoas. Mestre, eu Deus preciso está legitimando a tua de um vitória hoje. milagre. Ei, é tempo de cantar. Não importa quantos dias você estava decepcionado, hoje é o dia que Deus marcou para a tua vitória. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Só quem vai reviver os projetos de Deus, Se não há outro que possa só quem vai fazer viver os sonhos de aquilo que Deus, só o teu nome tem todo o poder. diga para Ele: eu preciso tanto de um milagre. Pede para Ele remover tua pedra. Pede. Chama pelo nome. Quem tem glória, quem tem glória, quem tem língua estranha. Muda minha Quem história. tem? Meus sonhos, transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Deixa só os... Me chama para fora. Eu preciso entregar o microfone. E já estou fazendo isso. Levante a sua mão. Hoje Deus falou com você. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado aí. Olha para ela. Guarda o rosto dessa pessoa. Fica de frente com ela se for melhor para você. Se sobrar alguém, fica em 3, mas não fica sem olhar para alguém. Sabe por que eu pedi para você olhar no rosto dessa pessoa? Porque quando você receber o milagre e você olhar para essa pessoa, você vai lembrar: ela estava perto de mim o dia que Deus falou comigo. Ela faz parte da minha vitória. Você crê nisso? Olhando nos olhos dessa pessoa, diga assim bem forte: hoje Deus ressuscita os teus sonhos, os teus projetos, e você vai viver um grande milagre de Deus. Agora, se você tem afinidade, dá um abraço nessa pessoa. Diga para ela assim: receba em nome de Jesus. Mas não tenha pressa no abraço, diga assim: ei, receba em nome de Jesus. Xaramacalamacheia. Cadê os adoradores de Tupã? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Enquanto você adora, Deus está entregando curas. Deus está renovando pessoas. Deus está reescrevendo histórias e projetos. Hoje é o dia do seu milagre.